E se eu te dissesse que o melhor vendedor da empresa estava fazendo ela ganhar menos dinheiro, você acreditaria? Pois foi exatamente isso que descobrimos analisando os dados de uma empresa. E o mais curioso, sem necessidade de adquirir novos softwares, realizar novas contratações, nem novas coletas de dados. Estavam tudo escondido dentro de uma planilha. Olá, eu sou Cauê, analista de dados e negócio, e neste canal eu vou mostrar como empresas podem tomar melhores decisões baseadas em dados que elas já possuem. E o melhor, sem complicação, sem tecnicismo e focado no que realmente importa, no resultado financeiro. Vamos começar pelo que esta empresa tinha de disponível. Neste caso, estamos falando de uma empresa no segmento de materiais de construção. Uma empresa comum, como tantas outras que existem no Recife ou em qualquer lugar no Brasil. Nada de inteligência artificial, nada de sistemas complexos, apenas uma planilha com o registro de vendas realizado ao longo do ano. Aqui nós temos a data, o cliente, o produto vendido, a categoria desse produto, quem realizou a venda, no caso o vendedor, a quantidade de itens vendidos, o valor unitário, o desconto da venda e o custo unitário deste produto. E para muita gente isso é apenas uma tabela cheia de números, mas é justamente aqui que está o erro, porque os dados raramente entregam as respostas prontas, elas deixam pistas, e o nosso trabalho é conectar as pistas. Quando olho para essa planilha, eu não vejo apenas vendas, eu começo a fazer perguntas. Quem realmente gera resultado para a empresa? Os descontos estão ajudando a vender mais ou estão reduzindo a lucratividade? Existe algum vendedor que parece ter um ótimo desempenho, mas que na verdade está escondendo um problema? E foi exatamente isso que encontramos. A partir daquela planilha simples, foi possível transformar dados operacionais em informações para a tomada de decisão. Não adicionamos nenhuma informação nova, não compramos nenhum sistema, não pedimos para ninguém preencher novas planilhas. Trabalhamos apenas com os dados que a empresa já possuía. E quando organizamos essas informações e começamos a analisá-las, alguns indicadores importantes aparecem. Ao longo do período analisado, esta empresa faturou mais de 13 milhões de reais. Foram vendidos mais de 254 mil itens. O lucro total ultrapassou 5 milhões e meio de reais. E a margem média ficou próxima de 42%. Olhando para estes números, a impressão é que estamos diante de uma empresa saudável. O faturamento é alto, o lucro parece consistente, a margem também não indica nenhum problema evidente. E se a análise terminasse aqui, provavelmente eu concluiria que tudo está funcionando exatamente como deveria. Mas foi justamente neste momento que os dados começaram a contar uma história diferente. E esta história apareceu quando decidimos olhar mais de perto para quem estava gerando estes resultados. Agora vamos olhar para estes vendedores. Se você fosse o gestor desta empresa e precisasse escolher apenas um funcionário para receber um prêmio de destaque, quem você escolheria? Observe os números. Carlos lidera o faturamento da empresa. Sozinho ele foi responsável por quase 3 milhões de reais em venda. Ele está à frente de todos os outros vendedores, à frente de João, de Ana, de Maria, de Pedro. E olhando apenas para este indicador, a conclusão parece bem simples. Carlos é o melhor vendedor da equipe. Aliás, eu acredito que a maioria dos gestores tomaria exatamente esta decisão. E para ser sincero, se eu analisasse apenas o faturamento, eu provavelmente chegaria a esta conclusão. Porque os números parecem não deixar dúvidas. Carlos vende mais, Carlos entrega mais, Carlos deveria ser o destaque da empresa. Mas foi exatamente neste momento que os dados começaram a contar uma história completamente diferente. Quando deixamos de olhar apenas para o faturamento e passamos a analisar o lucro gerado por cada vendedor, encontramos algo inesperado. Carlos, que há poucos segundos parecia ser o melhor vendedor da empresa, aparece em último lugar. E foi neste momento que a análise ficou realmente interessante, porque estamos falando da mesma empresa, dos mesmos clientes, dos mesmos produtos, do mesmo período. Então surge uma pergunta inevitável: como alguém que vende mais que todos os outros consegue gerar menos lucro? Será que os outros vendedores trabalham com produtos diferentes? Será que existe alguma diferença no perfil dos clientes?
Ou será que existe alguma coisa acontecendo durante a venda que não aparece quando observamos apenas o faturamento? E é exatamente por isso que eu sempre digo que o faturamento sozinho pode ser uma métrica extremamente perigosa, porque ela mostra quanto dinheiro entrou, mas não mostra quanto dinheiro realmente ficou na empresa. E para entender o que estava acontecendo com Carlos, precisamos investigar um pouco mais a fundo. Então comecei a investigar o que diferenciava Carlos dos demais vendedores, porque até aqui nós já sabemos de duas coisas. Carlos era o líder em faturamento e, ao mesmo tempo, era o último colocado quando analisávamos o lucro. Então, alguma coisa estava acontecendo entre a venda e o resultado final. Foi quando decidi analisar os descontos concedidos por cada vendedor. E aqui encontramos a primeira pista importante. Observe os números. Enquanto os demais vendedores trabalham com descontos médios próximos a 3%, Carlos concedia quase 14%. Isso significa que para fechar uma venda, Carlos frequentemente reduzia o preço muito mais do que o restante da equipe. E em um primeiro momento, isto pode até parecer positivo, afinal, descontos ajudam a vender, mas existe um limite, porque cada desconto concedido reduz um pouco da margem que a empresa poderia obter naquela operação. E quando isto acontece de forma repetida, venda após venda, cliente após cliente, o impacto começa a aparecer nos resultados. Carlos estava conseguindo vender mais e estava pagando um preço muito alto por esse crescimento. E a pergunta agora era: será que os descontos sozinhos explicam toda essa diferença no resultado? E aqui encontramos a resposta. Até agora nós temos várias pistas. Carlos liderava o faturamento. Carlos apresentava o menor lucro da equipe e também era o vendedor que mais concedia descontos. Mas ainda faltava uma confirmação. Foi quando analisamos a margem de cada vendedor e os números falam por si. Enquanto os demais vendedores operavam com margens próximas a 45%, Carlos trabalhava com a margem em torno de 29%. Pode aparecer apenas mais um percentual, mas na prática isso significa que a empresa ganhava muito menos dinheiro em cada venda realizada por Carlos. Ou seja, Carlos não tinha um problema de vendas, Carlos tinha um problema de rentabilidade. E essa diferença é extremamente importante. Porque vender muito não significa necessariamente gerar mais resultados para a empresa. Na verdade, quando analisamos o conjunto completo dos dados, percebemos que o vendedor aparentemente mais valioso da equipe era também o menos eficiente em transformar vendas em lucro. E esse é exatamente o tipo de situação que passa desapercebida quando a gestão acompanha apenas o faturamento. Se tivéssemos parado a análise no primeiro gráfico, Carlos seria visto como o melhor vendedor da empresa, mesmo os dados mostrando uma realidade completamente diferente. E aqui está a principal lição desta análise. O problema nunca foi o Carlos. O problema foi a forma como o desempenho estava sendo avaliado. Porque quando olhamos apenas para o faturamento, tudo indicava que ele era o melhor vendedor da empresa, mas os resultados mostraram outra realidade. Mostraram que vender mais não significa necessariamente gerar mais resultados. Este erro é muito comum dentro das empresas. Muitas vezes os gestores acompanham apenas os indicadores mais visíveis, como faturamento, quantidade de vendidas, número de clientes, número de contratos fechados, mas nem sempre os indicadores contam a história completa, porque uma empresa não sobrevive apenas de faturamento, uma empresa sobrevive de lucro. E quando a gestão passa a premiar apenas volumes de venda, sem analisar rentabilidade, margem, retorno financeiro, decisões equivocadas começam a parecer decisões inteligentes. Foi exatamente isso que aconteceu neste caso. Se tivéssemos parado a análise no primeiro gráfico, provavelmente Carlos receberia um prêmio. Mas depois de analisar os dados de forma mais profunda, percebemos que a empresa precisava entender não apenas quem vendia mais, mas quem realmente gerava mais resultado para o negócio. E essa é a diferença entre olhar para os números e tomar decisões baseadas em dados. E agora eu quero voltar para onde tudo começou. Lembra daquela planilha simples que vimos no início? Apenas algumas colunas: data, cliente, produtos, vendedor, quantidade de preço, descontos, custo, nada de extraordinário. E talvez este seja o ponto mais importante de toda esta análise. Nós não adicionamos nenhuma nova informação, não compramos software, não implantamos inteligência artificial, não criamos dezenas de relatórios, não pedimos para ninguém preencher mais planilhas. Trabalhamos apenas com os dados que a empresa já possuía.
A diferença foi a forma como esses dados foram analisados, porque os dados por si só não resolvem problemas. O valor está nas perguntas que fazemos e nas decisões que tomamos a partir deles. E foi justamente esta análise que permitiu identificar uma oportunidade que estava escondida à vista de todos. Uma oportunidade que poderia impactar diretamente a lucratividade da empresa. Por isso, eu costumo dizer que muitas empresas não precisam de mais dados, elas precisam extrair mais valor dos dados que elas já possuem. E neste caso foi exatamente isto que aconteceu. Agora eu quero deixar uma pergunta para você. Na sua empresa existe algum Carlos? Existe algum processo que parece estar funcionando bem, mas que nunca foi analisado de verdade? Porque o que vimos hoje não é um problema escondido. Os dados estavam lá o tempo todo. A diferença foi fazer as perguntas certas. Se você gostou desse tipo de análise, deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal. Nos próximos vídeos, eu vou mostrar outros casos onde os dados ajudam a identificar oportunidades, reduzir desperdícios e melhorar os resultados. Obrigado por assistir e lembre-se, dados não servem apenas para criar relatórios, servem para tomar melhores decisões.